Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O dia de hoje marca o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. São 163 anos daquele dia tão importante em Paris, quando pudemos passar a ter em nossas mãos as valiosas explicações dos Espíritos sobre todos os questionamentos humanos, sobre Deus, sobre a vida, a morte, um verdadeiro tratado filosófico e científico que abriu os nossos olhos para a realidade. Sem o Livro dos Espíritos e as demais obras codificadas por Allan Kardec, estaríamos muitos passos atrás para entender o verdadeiro significado de tudo o que existe na obra divina. Hoje nós vamos falar sobre Kardec, pandemia e muito mais. Mas antes, nós iremos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Na noite de 18 de abril de 1857, há exatamente 163 anos atrás, Kardec lançava em Paris o Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação da doutrina espírita. A sua primeira edição esgotou-se rapidamente. Segundo Canuto Abreu, pesquisador espírita brasileiro, que teve acesso aos documentos originais de Allan Kardec, o codificador escreveu no seu caderno de memórias o seguinte relato: mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. E todos lembram a maneira com que o livro foi escrito. Kardec, com a sua postura investigativa e científica,
Fazia perguntas que eram respondidas pelos espíritos por meio de psicografia. E as médiuns que serviram de instrumentos nesse trabalho foram, inicialmente, 4 jovens adolescentes, as irmãs Caroline e Julie Baudin, Céline Jaffé e Hermance Dufaux. E antes da publicação da obra, o Espírito da Verdade realizou a revisão do livro através da mediunidade de Céline Jaffé. Outros médiuns foram posteriormente consultados, tanto que Kardec disse, em Obras Póstumas, que mais de 10 médiuns ajudaram no trabalho. Segundo o professor Herculano Pires, já desencarnado e um dos maiores estudiosos do espiritismo no mundo, o trabalho de realização do Livro dos Espíritos foi, segundo as palavras dele, o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. No Brasil, o livro demorou para chegar. Os que tinham acesso às obras de Allan Kardec eram só intelectuais que conheciam a língua francesa e que então perceberam a necessidade urgente de se traduzirem as obras de Kardec para o português. E Kardec também lançou a Revista Espírita, uma publicação mensal, no ano seguinte do Livro dos Espíritos, em 1858. E nós queríamos trazer para vocês um artigo publicado na edição de novembro de 1865 da Revista Espírita, intitulado O Espiritismo e a Cólera. Tem muito a ver com o que estamos vivendo agora. Houve uma pandemia de cólera muito grave no século XIX. A cólera é uma doença bacteriana altamente contagiosa, frequentemente assintomática e bastante ligada aos hábitos básicos de higiene da população, o que nos faz lembrar imediatamente da pandemia que estamos vivendo agora com a Covid-19. Nós vamos destacar alguns trechos desse texto da Revista Espírita, mas quem quiser ler na íntegra pode achar facilmente na internet. Os jornais vos informaram do rigor com que o terrível flagelo acaba de açoitar a nossa cidade e os seus subúrbios, já atenuando sua devastação. Algumas pessoas dizem-se bem informadas, elevam o número dos coléricos mortos a 70 mil e outros a quase 100 mil. De qualquer modo, fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral das nossas populações. É sobretudo nestes tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. Em outro trecho, de outro autor espiritual, nós temos o seguinte: certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Mas como está cientificamente reconhecido que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo a moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas, é evidente que toda causa tendente a fortificar a moral é um fortificante. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque o seu corpo não é mais imortal que o dos outros, e porque quando chega a hora, há que partir por essa ou aquela causa. A cólera é uma das causas que só tem de particular levar um maior número de pessoas ao mesmo tempo, o que produz uma maior sensação. Parte-se em massa em vez de isoladamente. Eis a diferença. Mas a certeza que eles têm do futuro, eles, os espíritas, e sobretudo o conhecimento desse futuro, que responde a todas as suas aspirações e satisfaz a razão, fazem que absolutamente não lamentem deixar a terra, onde se consideram como um passageiro exílio. Enquanto, em presença da morte, o incrédulo só vê o nada, ou pergunta o que vai ser de si, o espírita sabe que, se morrer, apenas será despojado de um envoltório material sujeito aos sofrimentos e às vicissitudes da vida, mas que continuará sendo ele mesmo, com um corpo etéreo, inacessível à dor, que desfrutará de novas percepções e de maiores faculdades, que vai reencontrar os que amou e que esperam no solo da verdadeira vida, da vida imperecível.
Quem quer que tenha lido e meditado a nossa obra O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, sobretudo o capítulo sobre as apreensões da morte, compreenderá a força moral que os espíritas adquirem em sua crença, em presença do flagelo que dizima as populações. Segue-se que vão, por isso, negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo? Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e pela higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que nem por isso devem procurá-la. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para eles se exporem. O texto é longo, não temos aqui como ler na íntegra para vocês, mas por esses trechos pequenos que nós destacamos, podemos perceber duas ideias principais: que não devemos temer a morte, já que a instrução que recebemos da doutrina espírita nos mostra que a verdadeira vida é a vida espiritual, portanto não temos nada a temer. Mas também o que falam é que o respeito ao que foi determinado pelos órgãos sanitários deve ser seguido e respeitado. Senão, como diz o texto, estaremos cometendo suicídio, desafiando a morte desnecessariamente. No caso do coronavírus, desrespeitando as determinações de isolamento social, poderemos estar contaminando outras pessoas e então soma-se o suicídio à falta de amor ao próximo. E não nos falta informação sobre tudo isso. Se no século XIX a cólera pode ter pego a população sem informação, hoje, com todas as mídias nos explicando incansavelmente dos perigos e dos cuidados, não temos desculpa. Vamos refletir sobre o que lemos na Revista Espírita, que foram escritas em 1865, e cuidar do nosso planeta com amor e com responsabilidade. Nós vamos agora para um breve intervalo. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, aqui estamos todos diante de uma crise de sérias proporções. A maioria de nós em quarentena dentro das nossas casas, nos expondo minimamente ou literalmente isolados. Não é a minha intenção aqui ficar repetindo as regras de isolamento e prevenção para conter a pandemia do Covid-19. Mas, com certeza, mais que nunca, buscamos entender este processo e nos readequarmos à nova realidade que certamente deixará consequências para o futuro. As mensagens fervilham nas mídias, recebemos dezenas, centenas delas todos os dias, muitas até repetidamente. Muitas mensagens, sem dúvida, são muito lúcidas e nos levam a analisar a situação atual com um olhar amplo que se estende além do aqui e agora, mas outras não, acabam nos deixando na zona do medo e dos exageros de toda a ordem. Foi então que fiquei pensando em abordar o tema no nosso programa, pensando no modo como os últimos acontecimentos seriam enfrentados por espíritos em nível mais evoluído do que o nosso. E quem mais evoluído que nós já conhecemos, senão o nosso querido Chico Xavier? O que ele nos recomendaria, o que
ele faria num momento como este que estamos vivendo? Como sabem, Chico Xavier, com a sua mediunidade extraordinária, conseguia enxergar muito além da vã matéria e, não raro, confidenciava aos amigos mais próximos algumas das revelações a que tinha acesso com a permissão dos benfeitores espirituais. Em relação às previsões do futuro, no livro Lições de Sabedoria, organizado por Marlene Nobre, em entrevista concedida ao escritor espírita gaúcho Fernando Horn, em julho de 1976, que lhe perguntou se devesse ser levado a sério as previsões de Nostradamus, que assinalava que os meses de julho e outubro de 1999 seria o período do final dos tempos. Chico, após se referir com respeito ao mensageiro humano, por recomendação de Emmanuel, pega a Bíblia e lê o livro de Jonas do Antigo Testamento, encerrando com a seguinte conclusão: por onde se vê que o futuro de um povo pode ser modificado por suas ações e propósitos. Este é o vaticínio válido para todos os tempos. Ou seja, não há destino certo para ninguém, muito menos para a humanidade. A humanidade é um organismo vivo, em constante mutação, devido às transformações do próprio homem. Assim, se hoje estamos arcando com as consequências das nossas próprias atitudes, de descaso com a natureza, com os animais e todo o meio ambiente, nada poderá garantir que estaremos condenados ao caos no futuro. Nós humanos estamos em constante mudança. E assim é esperado, pois a evolução significa movimento. Todos os dias que se passaram desde o advento do coronavírus, pela imposição da reclusão temporária da população, tem trazido uma enorme oportunidade de reflexão e de valorização do que realmente importa. Trata-se de um processo que se instalou naturalmente. E este movimento é capaz de mudar o nosso destino coletivo. Deus, mais uma vez, teve piedade de nós. E Jesus, governador planetário, estendeu com seu amor infinito mais uma oportunidade. Saímos todos do lugar comum. Fomos obrigados a ser criativos e cultivar a esperança e a valorizar a família. Trouxe à tona a solidariedade. Enfim, o que eu estou dizendo não é novidade. Muitas mensagens espiritualistas e de esperança veiculam nas redes sociais com esta mesma tônica. Mas sei que muitos de nós, ao começar um novo dia, não todos os dias, mas sente ali um lance de melancolia, de angústia, de incerteza. Durante o dia, isso até passa. Mas no fundo, ainda titubeamos diante do que nos parece incerto. Outros poderão estar pensando, mas quantas pessoas estão desencarnando, infectadas pelo Covid-19? Será que está escrito que elas viriam a falecer nesta época e por esta razão? Neste caso, por mais que nos doa a perda dos nossos entes amados, não nos esqueçamos que também aí não existe destino certo, não estava escrito nas estrelas. Vejamos o que nos esclarece o Livro dos Espíritos na questão 259. A pergunta é o seguinte: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas ou escolhidas por ela? Resposta: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas.
Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida frequentemente de vossas ações. Adiante, exemplifica: se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Assim, queridos amigos, queridas amigas, os irmãos e irmãs que desencarnaram durante a pandemia não estavam destinados à fatalidade, tão somente acabariam desencarnando por um outro motivo, gente. Mas cada um no seu próprio período reencarnatório, de acordo com o seu planejamento individual. A pandemia foi apenas uma forma. Por outro lado, sabemos que a morte não existe e que o espírito vive eternamente. Para terminar, eu lembro aqui a recomendação do nosso Chico, que a oração é a nossa melhor companheira nos dias de provação. Um grande abraço e até o próximo programa. E agora nós vamos ouvir o Momento Doutrinário com o nosso amigo Maida. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para juntos refletirmos sobre os ensinamentos contidos no livro psicografado por Chico Xavier, Diálogo dos Vivos, onde, na lição 21, o Espírito Emmanuel orienta-nos sobre a progressão dos mundos, conforme está descrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 19. Emmanuel fala em especial da bendita escola terra, que se encontra no período de transição, passando de mundo de expiação para mundo de regeneração. As crises que abalam a Terra são apenas sintomas deste lento processo de transformação. Emmanuel sugere-nos a dupla renovação, pois frequentemente dizemos que estamos em época de transição. E continua Emmanuel: esta é a legenda que vós repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre, em que surpreendeis, cada um de nós ficamos surpresos a cada passo, porque encontramos uma larga fieira de ocorrências inusitadas, tais como conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. No entanto, é forçoso observar que o plano físico e o plano espiritual, que se lhe segue, reagem constantemente um sobre o outro. Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vos reportais ao término do 2º milênio de civilização cristã e agora no início do 3º milênio, em que vos achais com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma nova era, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade, entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. É por isso que legiões enormes de irmãos domiciliados no mais além
vem solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis, tais como testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo, tempo curto no veículo físico, de modo a complementarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana, presença ligeira junto aos seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior, ou empreitadas de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores largados por eles nos caminhos do tempo. Para isso, tentam aproveitar-se da última parte do segundo milênio e agora no início do terceiro milênio, no qual nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos últimos séculos. Perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes, presentemente, em matéria de agitação ou desequilíbrio, nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência e no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho e progresso. Recomenda-nos Emmanuel: mantenhamo-nos prudentes, abstenhamo-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas, sejam quais forem as circunstâncias, estejamos atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Mande os seus comentários para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.